nem falar, eu denunciar que ele tava montando discursinho só. Eu sempre monto na hora. Tô com bronquite, né, para começar. Boa tarde, grande prazer estar aqui com vocês. Eu vou interpretar o discurso que eu fiz agora. Como o Guto incrédulo, vendo eu escrever minhas duas linhas. Bom, mas eu quero começar, minha primeira linha é o seguinte. O Guto, diferente de mim, o Guto ele é talentoso. O Guto ele nasceu com um dom. O Guto ele nasceu com uma bênção. O Guto ele é, como o Arthur colocou, é que o Arthur colocou com uma palavra, né, muito jovem largado, sabe? Ah, ele tem um molho. Não, ele tem uma bênção. O Guto ele nasceu com um talento natural para falar, encantar pessoas, trazer pessoas para o seu lado pela sua forma. E o conteúdo, ele foi, como todos nós, construindo ao longo da sua vida. Então ele tem naturalmente o talento. Para fazer um paralelo, bom, obviamente eu não faria uma fala sem falar de anime, né? Quem aqui já viu Naruto? Bom, então boa parte vai entender. O Guto, e aí você já vai saber parte do que eu anotei aqui. O Guto, ele é o Sasuke. O Guto, ele é o Gaara. O Guto, ele é o Kakashi, entendeu? O Guto, ele é um cara que nasceu com habilidades naturais. Eu sou o Rock Lee, entendeu? Comparado com as habilidades naturais do Guto, para chegar próximo ao Guto, eu tive que treinar bastante. Então, ele é dentre nossas pessoas que mais nasceram vocacionados para fazer o que ele faz, para disputar a eleição, para participar de debates, para aprovar projetos, para levar com uma forma muito diferente. Eu acho que ele foi uma das pessoas dentro do MBL que conseguiu mais ampliar o nosso público para gente que a gente não alcançava em razão do talento dele, né? Regiões, perfis, pessoas que antes a gente não tinha contato, antes a gente não se comunicava e a gente conseguiu e está conseguindo graças ao Guto. E ele é uma das pessoas mais leais que a gente tem dentro do movimento, né? E isso é uma coisa que quanto mais o tempo passa, mais a gente valoriza a lealdade dentro desse movimento, porque a gente sabe que o Guto, pelo seu talento, se o Guto fosse bolsonarista, hoje ele teria 20 milhões de seguidores, porque ele é muito mais talentoso do que qualquer outro bolsonarista. Ele surfaria nisso com mais habilidade do que qualquer outro, mas ele, por lealdade, por princípio, e aqui, né, não tem como falar de princípio sem falar da família, né? Parabéns aos pais, porque os princípios, os valores, aquilo que está intrínseco na família, dentro de uma pessoa, vem da família, de todo lugar. Então, ele, por acreditar naquilo que ele está fazendo, por ser leal ao grupo que ele faz parte, merece todo o nosso apoio. Quero também falar da felicidade de ter, olha só, o Guto tem tanto, vou utilizar uma palavra que o Renan Santos não gosta, mas tem tanto, vocês estão fazendo piadinha aí, tem tanto prestígio, e nós estamos todos aqui prestigiando. O Renan não gosta porque é uma palavra que muito político tradicional usa, né? Estou prestigiando um evento, né? Mas o Guto tem tanto prestígio, pessoas de militantes, coordenadores, pré-candidatos de todo o país vieram para esse evento, vieram para esse momento. Não é coisa comum fora dos nossos eventos nacionais. Então ele tem esse poder de, como o Luffy, que você pode assistir agora com muito mais facilidade, o One Piece, que tem live action no Netflix, sem precisar assistir o anime nem ler o mangá. Inclusive, a série do One Piece ultrapassou Wandinha, hoje já é o mais assistido Netflix na história. O Luffy, uma passagem na Guerra dos Melhores, tem uma descrição sobre o seu maior poder, o seu poder de atrair pessoas, de fazer amigos, de ter simpatizantes ao longo da sua aventura, ao longo do tempo, quase que como uma coisa magnética. Esse é o nosso Guto. Então, senhor Guto Zacarias, senhor líder agora, Guto Zacarias, da bancada do Partido Missão na Assembleia Legislativa de São Paulo, seja bem-vindo à missão. Nossa, você entende alguma coisa com essa letra aqui? Caramba. Pessoal, o nosso próximo palestrante, certa vez, há uns 2 anos isso, eu o anunciei como pré-candidato à presidência da República para constrangê-lo e para pressioná-lo um pouco também, né? A gente já fazia muito essa pressão dessa missão inglória, mas que agora ele finalmente aceitou o seu destino. Sabe que o primeiro momento da jornada do herói é recusar o chamado, né? Mas depois ele aceita. Então, com muita honra, com muito prazer, eu chamo para vocês aqui o nosso futuro presidente da República Federativa do Brasil, Renan Antônio Ferreira dos Santos. Boa tarde aos presentes. Primeiro eu quero mostrar esse desenho do Arthur Duval que eu fiz. Essas foram as minhas anotações. Bom, meus amigos, esse aqui é um evento sobre o Guto e de Guto falaremos. Precisamos falar sobre Guto Zacarias, tá? Eu vou seguir um pouco na esteira do Kim pra gente criar uma linha narrativa e evitando, vamos dizer, meu espírito prolixo, que acabou arruinando o evento das mulheres agora há pouco. Eu vou tentar me ater a certos limites temporais.
atrás. Vamos lá. O nosso querido, o Kim, ele trouxe um elemento que é um elemento central. Ele trouxe assim, olha, e foi parte da narrativa de todo mundo. O Arthur disse que o Guto tem um molho, o Kim disse que ele tem, vamos dizer, um talento natural, uma força natural para agregar pessoas e, vamos dizer, chegar no coração delas através da sua forma, tá? E aí isso o Arthur resumiu como molho. Eu vou comentar sobre isso, porque no fundo quem tá falando sobre as habilidades que uma pessoa tem, habilidades inatas que as pessoas têm, e essas habilidades elas podem estar em muitos termos. Existem pessoas que têm uma coisa que eles chamam de musicalidade. O cara da musicalidade é aquele que você dá um instrumento, ele meio que vai tirando, ele não tem muita teoria musical, vai saindo a música, quando viu o cara sabe tocar. Conheço muitas pessoas que são assim. Existe o cara também que você tem uma habilidade para um determinado esporte, e ele vai, ou tem uma propensão para uma determinada arte ou para uma determinada ciência, em que o caminho ele meio que vai natural. O caminho do Guto como uma pessoa, um spokesperson, uma pessoa que vai, fica de frente pros outros e os convence de maneira leve, sem precisar fazer grandes construções, é de fato notável. Mas não é apenas esse, o Kim citou a lealdade como um instrumento dele, mas o Guto é muito resoluto e o Guto ele sabe, ele consegue enxergar a carreira dele e os passos que ele dá, vamos dizer, de maneira muito clara ao longo da vida dele. O Guto meio que sabia o que estava fazendo em todas as vezes que a gente encontrou ele. Quando o Guto veio pro MBL, primeiro como militante, foi trabalhar no escritório, depois foi trabalhar no Arthur e começou a criar seus conteúdos em rede social, o Guto sabia que havia uma trajetória natural que ele ia trilhar. O Guto sabia quais são as pessoas que ele ia agregar de maneira clara como o time dele. O Guto começou a construir suas pré-campanhas. E olha, eu vou comentar aqui, tá? O Guto, quando a gente fez as campanhas de 2022 para deputado estadual, era o que mais tomava bronca nossa. Uma vez eu lembro que eu dei um gancho no Guto, por falta de bom comportamento e de disciplina. E, cara, ele arrebentou na eleição. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para quem precisa ver para a missão alcançar a dinastia.